Sim. Mas é claro que Ó, sim. Eu vou compartilhar, então, mas desconsidera o número. O meu também tá o 4 e aqui tá o 3. Mas são as paisagens brasileiras, o clima e as formações vegetais. Então, nós vamos estudar as características dos elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras. Quais são esses elementos que compõem as paisagens? O clima e as formações vegetais naturais. Nós também vamos estudar a relação de interdependência entre eles. Como que o clima e uma formação vegetal, eles se relacionam, tá? O que uma coisa tem a ver com a outra. Vamos analisar também como seres humanos transformam as paisagens naturais por meio de suas atividades. Vocês lembram que nós já falamos sobre as mudanças que o homem faz na natureza? Sim. Todo mundo lembra, né? Que ele constrói de acordo com a necessidade dele. Então, agora nós vamos ler um trecho do livro Serões da Dona Benta, lá que é do autor Monteiro Lobato. Tempo e clima. Pode ler para mim, Lorenzo? Por favor. Tempo e clima. Mas o dia seguinte também amanheceu chuvoso. Todos já andavam com saudades do sol. Pedrinho foi à varanda observar o tempo, voltando com cara de desanimado. Vai ser a mesma coisa de ontem, vovó disse. O clima desta zona está mudando para o pior. Por que diz isso? Pedrinho, então, só porque estamos com 3 dias de mau tempo, acha você que o clima está mudando? O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia a dia, de mês em mês, mas toda uma vida não basta para saber se um clima está mudando ou não. O clima, disse Dona Benta, depende de muitos fatores. Depende dos ventos constantes, das correntes áreas da natureza, de um território, da altitude e da proximidade de grandes aguadas, como mar, rios ou lago. Se não fossem esses fatores, os climas seriam uniformes. Isso. Muito bem. Então, nós estamos falando aqui de tempo e clima. Pelo que o Lorenzo leu e que vocês acompanharam, vocês acham que o tempo e o clima é a mesma coisa? Não! Não. O clima e o tempo não é a mesma coisa. São coisas diferentes e distintas. Vamos ver isso nas próximas aulas. E tempo é diferente porque tempo é a quantidade que pode demorar para fazer uma coisa, e clima pode ser um lugar frio ou quente. E mais ou menos isso. Mas às vezes as pessoas falam, hoje o tempo tá feio, em vez de hoje o clima tá feio. E nós vamos ver se vocês estão corretos ou não. Antes da gente começar, vocês têm 6 questões aí na página 21, ó. São essas questões de Gaí. Eu quero que vocês respondam aqui na frente mesmo. Pode ler a questão aí no texto, na apostila de vocês. Lê o texto novamente se precisar.
E aí vocês respondam na apostila, tá? Igor, você quer falar? Não? Então podem responder. Você tá falando converse. Agora vamos nessa. Tá. Podem responder, vou dar uns minutinhos, tá? Obrigada por escolher um lápis fácil para me pintar. Não é bem. Vou nascer. Terminei. Só um minuto. Ô, Sora, Oi. aqui tem uma pergunta. Como está o tempo atmosfera no lugar onde você estuda? Aqui, eu posso falar daqui de casa? Pode. Tá. Ô, Sora, Oi. o que influencia o clima? O que influencia o clima? É. Ó, lá quando o Lorenzo lê o texto, a dona Benta ela fala sobre o clima, que ele depende de muitos fatores, ou seja, são fatores que influenciam o clima, a, por exemplo, se ter mais vento ou não. Mas já pediram pra gente pintar de amarelo. Eu pintei.
Agora você vai circular no texto os fatores que, segundo a dona Benta, influenciam o clima. Só circular o fator, não precisa pintar tudo. Nem circular tudo. Fator. Então, são coisas que fazem com que você tenha interferência no clima. O clima. Nós estamos falando do clima. Qual é um fator que pode interferir, de acordo com a fala da dona Benta? Território. Hã? Território. Não. Território, não. Lê o último parágrafo, lá onde fala o clima. Então, eu tô falando do último parágrafo. Não, ela já fala ali, ó, depende de muitos fatores. Olha lá os fatores. Ventos, que mais? levantou a mão. Fatores. Isso, aí. Peraí. Sora, o Igor levantou a mão. Pode falar, Igor. Eu não levantei a mão, não. Não fiz nada. Sora, só uma coisa. Você acabou de dar resposta para muita gente, sabia? Sabia. Deixa eu levantar da mão. Terminei, Sora. Tá. Só um minutinho, tá? Eu também terminei. Terminou já? Pronto. Pronto. Só um minuto, tá, crianças? Vocês que já terminaram, por favor. Ô, Sora, Ah, Ô, Sora, eu tenho duas canetas de... Eu tenho duas canetas de tinta invisível. Que dá pra ver com luz negra. Eu também. Pronto. Ai, lá vem. todo mundo terminou? Não, eu tô na última, Sora. Tá bom. Sora, eu não entendi a última. De acordo com o texto, qual é a diferença entre tempo e clima? Você vai explicar qual é a diferença. Tempo é tempo, clima é clima. Não, mas isso não é resposta. Isso você não está explicando. Não é mesmo. Eu não te perguntei nada. Não é Lorena, olha a educação com amigo. Que é isso? Mas eu não perguntei nada mesmo. Mas ele está respondendo para te Mas não ajudar. precisa falar assim. Mas eu perguntei pra você, não pra ele. Ô, Sora, eu tô com dúvida nesse, olha. Qual? De acordo com o texto, qual é a diferença entre o tempo e o clima? Não. Então, o texto, ele dá uma breve explicação do que é tempo e do que é clima. E aí você vai escrever qual é essa diferença. O que é o tempo? O tempo, acho que o Jaime tinha falado. O tempo a gente pode falar assim, ó, hoje o dia está ensolarado, chuvoso, frio, quente. E o clima? Já o clima, ele depende do quê? Do tempo. Não. Tá a resposta. Tá lá na letra D. O clima depende de alguns fatores. Só que vocês precisam melhorar essa resposta, entendeu? Sora, eu vou fazer minha própria resposta. Entendi, obrigada. Eu vou raciocinar bem. Não entendi ainda, Sora. Lô, você tem que escrever a diferença entre o clima e o tempo. Você não pode falar que o clima é clima e o tempo é tempo. Isso as pessoas sabem. Você tem que explicar o que é o tempo. O tempo é quando passa as horas. Não, gente, eu não tô falando de tempo de relógio.
Nós estamos falando de clima e formação vegetal. Então, como nós estamos falando de clima e formação vegetal, eu estou falando sobre o tempo. Ô, Dada, eu tô num relação breve com o clima. intervalo, porque... Não é clima de relógio, não é tempo do relógio. Eu já terminei. Não, a gente tá num breve intervalo, porque a gente tá fazendo uma atividade e eu já terminei. Todo mundo terminou? Sim. Sim. Não! Tem gente que não. Eu sim. Ai, Eu ainda não entendi a F. Você leu o texto, Sara? Você leu de novo? Eu li. Então, aí no textinho, ele vai falar sobre o tempo e sobre o clima. No texto, realmente não tem explícito, né? Ou seja, explicado qual é a diferença entre o tempo e o clima. Mas lendo ele, a gente consegue entender essa diferença de tempo e clima. O tempo. Pensa aí, o que é o tempo para você? Não é tempo de relógio, tá? Que nem hoje. Se você tivesse que falar para o seu pai ou para sua mãe como que tá o tempo, como que você falaria? Mãe, hoje o tempo tá frio. Tá? Isso. Então, o tempo, nós podemos caracterizar ele ensolarado, chuvoso, frio e quente. O clima eu posso caracterizar assim? Não. Não, o clima depende do quê? Os fatores. Isso mesmo, já respondeu aí para Pro. O clima, ele depende, então, de vários fatores e ele demora anos para mudar, né? Do nada, tu ficou quieto. Pra anotar. Ó, uma coisa importante que foi lido aí no texto, mas é o que a Pro estava falando, explicando para a Sara, não fica muito explícito, não é evidente, por isso que é importante que vocês leiam com atenção. Então, ó, o tempo, vou dar uma dica. O tempo ele vai corresponder ao estado atmosférico em um determinado local de forma momentânea. Então, por exemplo, onde eu estou hoje? Aqui está ensolarado, está muito calor. Então, vamos supor que tem o meu cunhado mora lá no Japão. Se ele me ligar agora e falar assim, Noelle, como que está o tempo aí? Aí eu vou falar, o tempo aqui está ensolarado, está muito quente, está gostoso. Então, isso é o tempo, tá? Pensem que é um estado... Gente, eu estou explicando. Pensem que é um estado atmosférico, ou seja, o tempo ele sofre diversas variações. Então, o tempo ele pode sofrer variação, calor, frio, tá? E o clima? O clima é quando a gente fala assim, ó, vocês já ouviram aquela expressão, hoje o clima tá seco? Sim. Já ouviram isso? Já, muitas vezes. Hã? Já, muitas vezes. Vocês acham que quando eu falo hoje o clima tá seco, eu estou falando eu estou colocando o clima numa frase correta? Não. Sim. Não, não estou. Por quê? A Prona acabou de dizer que o tempo é aquelas mudanças momentâneas, são as condições atmosféricas. Então, isso não é clima, tá? Quando eu quero caracterizar o clima, é necessário uma análise de vários períodos, de vários fatores. Por quê? O clima ele é um conjunto de coisas, né, de fatores que faz com que ele mude ou não. E aí, para eu caracterizar um clima, a gente observa isso de acordo com as estações do ano. Então, vocês pensem o seguinte, o tempo, ele é o estado atmosférico, calor, frio, são aquelas mudanças que nós falamos diariamente. O clima, vocês podem fazer a ligação com as estações do ano, tá? Professora, posso ler a resposta só do tempo? Cadê? Quando chegar nessa resposta, você lê, meu amor? Você lembra, Pro?
Porque daí eu corrijo na ordem, tá? Tá bom? Ok. Então, ó, eu já vou corrigir então com vocês a letra A, B, C, D, E e F. Então, vamos lá. Qual é o título do texto? Tempo e clima. Tempo e clima. Tempo e clima. Todo mundo tá acompanhando? Sim! Verdade, gente? Tá bom, já foi. Então, ó, a letra A é o tempo e clima. Certinho. A letra Eu vou B, corrigir. como estava o tempo atmosférico no sítio do Pica-Pau Amarelo? Isso, chuvoso. É, Olha aquilo que a Pro estava explicando para vocês. O tempo ele é um estado atmosférico. Então, eu posso falar chuvoso, ensolarado, calor, frio. A letra C. Com lápis de cor amarela, destaque no texto a frase, presta atenção, a frase em que a dona Benta explica as mudanças que ocorrem no tempo atmosférico. Sara Barbosa, você fez essa? Eu aperto isso. Pessoal, Oi. a Pro estava falando aí com vocês, fiz uma Ô, pergunta. senhora, apareceu um quadrado na sua tela, eu não tô vendo o que você tá escrevendo. Sim, Ah, saiu. Fala, Lorena. O que você grifou? Tinha que grifar de amarelo. Onde é para grifar aí? eu pus tudo que ela falou. Então, mas que tudo que ela falou? Depende de muitos fatores. Depende dos feitos, costumes da córrega. Lorena, peraí, Lô, deixa a Pro te interromper. A Pro tá perguntando da letra C. Com lápis de cor amarela, tinha que... Tá errado, então. Posso falar? Pode falar. amarelo aqui é bem grossão, hein? O tempo muda constantemente de hora em hora, de dia a dia, de mês em mês. Mas toda uma vida não basta para sabermos se um clima está mudando ou não. Isso, ó. É exatamente Aê, a Vitória respondeu. A Pro grifou aqui, ó. A pergunta era, né? O que vocês tinham que fazer? Com lápis de cor amarela, destaque no texto a frase em que a dona Benta explica as mudanças que ocorrem no tempo atmosférico. É exatamente isso. O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia a dia, de mês em mês. É isso que era para grifar. Na letra D. Mas agora eu já grifei. Na letra D. Circule no texto os fatores que, segundo a dona Benta, influenciam o clima. Quais são esses fatores que influenciam o clima? Pode responder. A hora das correntes. Os ventos constantes, esse daqui, né? Como eu não vou conseguir circular, a Pro vai grifar de rosa, tá? Então, ventos constantes, que mais? Eu sublinhei. Tá, não tem problema. O que você sublinhou, Lorenzo? Fala pra Pro. Eu sublinhei. Como é? O clima, disse Dona Benta, depende de muitos fatores. Eu coloquei isso. Não, mas aí eu quero saber quais são os fatores. Vocês tinham que circular quais são os fatores. Então, ó, ela fala mesmo. O clima, disse Dona Benta, depende de muitos fatores. Aí ela, em seguida, ela fala quais são esses fatores. Depende dos ventos constantes,
das correntes aéreas. Que Da mais? natureza. Natureza. Da natureza. Da natureza de um território de uma altitude de aproximadamente de Rio ou lago? grandes Eu não vou apagar o amarelo. Como mar, rio ou lago? grandes águas, como mar, lago. Ó, por isso que é importante o que a Procente fala para vocês. Leiam. Algumas crianças não estão lendo. A resposta está Aê, mãe, eu consegui. Vocês precisam ler. Tá? Professora, Meu tá certo. depende dos ventos constantes das áreas da natureza. Tá, Vi, certinho. Circulei só 2 palavras. Tá bom. Ó, Sem criança, querer mesmo. a Pro Deixa eu acabou de pensar. colocar a resposta aí para vocês. Por isso que eu não corrigi o dever, porque alguns estão com essa mania, não fazem aí que é a resposta pronta. Vocês precisavam ler, a resposta estava aqui, ó, no último parágrafo. O clima, disse Dona Benta, depende de muitos fatores. Aí ela segue quais são esses fatores. Depende dos ventos constantes, das correntes aéreas, da natureza de um território, da altitude, da proximidade de grandes aguadas. O que são grandes aguadas? São um mar, um rio ou um lago. Tá? E aí ela Professora, se não fossem esses fatores, os climas seriam uniformes. Então, ela dá a resposta aí no meio. É falta de leitura isso, interpretação. professora, tá certo o meu? Tá Peraí, certo? Pedro, deixa eu abrir a tela para poder ver o seu. Peraí, só um minuto. Tá certinho. Só não precisa grifar a linha aí da Dona Benta. Mas tá, o resto tá certinho. É isso mesmo. Parabéns. Eu gostei agora. Porque se não tivesse tentado. Vamos para a letra E. Como que está o tempo atmosférico no lugar onde você estuda? Eu até já dei essa resposta hoje, hein? Como que está o Ensolarado. ensolarado? Hoje está ensolarado, Tá tá frio. calor. Tá frio. Calor. Tá frio. Calor. Professora, aqui na minha casa tá frio. Aqui eu acho que eu tô. Tá quente. Sério, gente? Aqui tá um calor. Frio? Aqui tá frio. Nossa, Professora, ó, olha, vocês estão vendo que eu professora. fechei até a cortina aqui? Vou abrir para Minha vocês. casa tá frio, professora. Professora, olha a minha janela. Olha o sol. Nossa. Tá muito sol. Eu não posso virar o computador. Mas aqui tá frio. Ah, Professora, sim. aqui tá frio. Tá bom. Eu não vi o sol. Aqui, aqui. Vou mostrar o meu sol. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, o sol. Sim. Professora, na minha... Nossa! Professora, Vendo? professora, na minha casa tá muito frio. Viu? Professora, Tô vendo. professora. Olha minha casa. No quarto normal, não bate sol. Por Ó, isso que meu é olho frio. tá aqui. Bom, crianças, então agora a letra F, que foi a que vocês tiveram mais dificuldade. Lembrando que, quando eu falo em tempo, eu estou falando dessas mudanças atmosféricas. Então, sol, calor, frio, tá? E o clima, ele vai depender todos esses fatores. Então, vocês, quando vocês estiverem lendo, se vocês lerem com atenção, vocês já vão, às vezes, ver que uma resposta já está sendo contemplada na próxima pergunta. Então, a letra F. Eu só vou compartilhar aqui para a gente escrever a resposta da F. Então, a C, eu vou apagar, porque... Ai, acabou apagando tudo. Peraí, gente. Vai apagar tudo, amiguinho. A letra C e a letra D nós já fizemos. Então, eu vou deixar o C aqui, gente, mas vocês não desconsiderem porque eu não estou conseguindo apagar ele, tá? Então, eu vou pôr a letra F aqui.
A questão era, de acordo com o texto, qual é a diferença entre o tempo e o clima? João Luca, você vai responder para a Pro, que você tinha falado que fez. Calma, João. Pode falar. O tempo pode significar frio ou calor. Já Uhum. o clima é um lugar que pode fazer frio ou calor. Mas você respondeu a mesma coisa, amor. Não respondi, não. Ele pode Respondeu. significar... Ó, lê de novo sua resposta. Você só mudou a palavra, mas a resposta em si é a mesma. O tempo... pode significar frio ou calor. Ele pode mostrar que é frio ou calor. Ele não pode mostrar o lugar. Já o clima é um lugar que pode, na verdade, que faz frio Mas ou o calor. clima, João, a sua primeira parte da resposta sobre o tempo está correta. A segunda parte que fala do clima, não. Porque o clima não é um lugar, tá? O clima, ele vai depender de vários fatores, que são aqueles fatores que nós mencionamos. Vento, altitude, mar, rio ou lago. E ele demora muitos anos para mudar. O clima, ele tem a ver com as estações do ano. Quem fez essa resposta? Oi. Sora, posso falar a minha resposta? Pode, Jaime. Tempo é, por exemplo, sol e calor. E clima é tipo verão. Botei isso. Muito bem, tá certo. Meu, Pode falar. o tempo muda no dia a dia e o clima depende de vários fatores. Perfeito, Marina. Muito boa a resposta, muito bem. Mais alguém? Não. Má, fala a sua resposta aí que eu vou pôr aqui pro povo. O tempo muda no dia a dia. muda no... Peraí, amor. No dia a dia. Então, eu vou pôr até entre parênteses aqui, ó. O tempo muda no dia a dia. Pode estar ensolarado, chuvoso, frio ou quente. E o clima? O clima depende de vários fatores. Muito bem. Depende de vários fatores. Ótimo. não sabia que era assim. A resposta tá aí, tá, crianças? Então, vocês vão copiar... O clima, ele é as estações do ano. Então pode durar alguns meses. Já o tempo dura alguns dias ou até semanas. Isso. E às vezes, Sora. no mesmo dia, a gente tem um tempo que de manhã ele começa frio ou até chuvoso, e aí à tarde ele faz um sol. Né? O tempo ele pode mudar no dia a dia, o clima exatamente não. O clima vai de acordo com a estação do ano. Quando a gente está que nem a estação que nós estamos hoje, qual é? Quem sabe? Ensolarada. Não, qual é a estação do ano? Verão? Qual é a estação do ano? Outono. Outono. Então, o nosso clima, ele vai ser de acordo com a estação do ano que nós estamos. outono. Noites são mais longas. Professora, Oi. na escola, antigamente era assim, no ano passado. Eu chegava na escola de manhã, era mó frio, aí à tarde era mó calor. Pergunta pra Edgar se era assim. Oi, gente. Sempre assim, em tudo. Oi, gente. Ô, Igor, quando começa Oi, o quem dia, tá falando oi? é assim mesmo. É mesmo. História. Eu Ah. coloquei que o tempo é temporário, é um clima que vai passar não tão rápido, mas nem tão devagar. Começa a chorar de novo, né? E o clima é quando fica tipo as estações do ano, que vai ficar por muito mais tempo do que o tempo.
Muito bem. Crianças, é o seguinte. Ó, amanhã nós temos aula de matemática, então vocês façam o dever, eu vou corrigir amanhã, no mesmo esquema que eu fiz o de geografia. Se eu ver que a sala não fez o dever, eu não corrijo, tá? Dever de casa é um complemento para vocês aprenderem. Então, sentem, ó, vai acabar a aula, vocês já sentem agora, continua fazendo o dever. Pode voltar, é que a Pro não vai postar agora no YouTube, que ainda vai carregar. Mas vocês podem voltar nas páginas anteriores, ver o que foi dado, como foi feito. Façam o dever de casa de matemática. Eu vou compartilhar a tela agora com o dever de casa que vocês precisam copiar, tá bom? Ô, Sora, pode tirar print? Sora, pode tirar print. Tira se você quiser. Todo mundo com agenda. Eu não vou, não. Olha lá, Eu não ó. vou tirar print. Dever de casa já tá aí. Sora, eu vou tirar foto do dever. Pode tirar foto do dever, não tem problema. Ô, Sora, eu vou ver se salvou, peraí. Eu vou tirar foto. Acabei. Cadê foto? Para amanhã, né? Para. Que dia é amanhã, crianças? 23. Ó, dever de casa para 23/4, volume 2. Deixa eu pôr matemática aqui, né? Porque vai que alguém não sabe que matéria que é. Matemática. Cidadão, lápis na mão. 8 a 11, número. Eu já tirei o print agora, tá, Sora? Tá bom. Quem copiou o Já tá aqui dever, quem salvo. tirou o print, pode já sair, não tem problema. Até amanhã. Façam o dever de geografia. Sora, não sai ainda. Pensa assim, A Rosa. câmera do meu celular é ruim. Sora, Tirei print, eu Oi. vou copiar mesmo. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Flores. Tchau, Sora. Falou. Tchau. Sora. Tchau pra vocês. Oi. Bye. Tchau, Sora. Responder. Vocês também. Ai, o irmão da Ju, que bonitinho. Respondemos também. Até amanhã. Responder. Crianças, e o infográfico tem que mandar para a Pro, hein? Não esqueçam. Tá bom, mas Sora. Oi. Tchau, Sora. Tchau, Igor. Lorena, eu já volto. Sora, não sai, Sora, da reunião. Tá bom. Tem que mandar foto do geográfico. Ah, tem que esperar pra eu sair, né? É, vou sair. Deixa. Pode copiar o dever com calma, gente. A Pro tá aqui, tá? Não se preocupa. A Lorena depois espera que eu passo a última resposta. Acabei. Tá bom. Tchau. Tchau, amor. Até amanhã. escrever, né, Vitória? Até amanhã. Até. Tchau, Pro. Até amanhã. Tchau, Anjo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, linda. Até amanhã. A Vitória tirou foto, né, Vitória? Eu também tirei foto, Sora. Espertinhos. Mas eu ainda vou colocar na agenda. Tá bom. Eu ainda vou colocar na agenda que é pra amanhã. Tá bom. Ok? Tá bom. Eu já vou fazer o dever. O dever de geografia, né? A gente vai indo aqui. Tchau, Sora. Tchau, amorzinho. Até amanhã. Vou fechar o computador. Tá bom. Fiquem com Deus. Tô aqui, tá, gente? Pode copiar o dever com calma. Depois a gente fica. Quando todo mundo terminar de copiar o dever, me avisa só para eu voltar a resposta para Lorena. Que tá lá, acho que dançando, sambando, sei lá o que ela tá fazendo. Eu não tô dançando nem sambando. Não? Eu tô tentando pôr o celular da minha mãe pra carregar, mas não tô carregando. Pra amanhã, né? Porque senão amanhã eu não vou ter celular. Nossa,
Marina? Marina? Acho que ela Lorena, foi embora. também acho. Eu vou compartilhar a resposta da F para você, tá? Tá, Tá aí, amor. peraí. Primeiro eu preciso me achar. Ah, sim. Para, Jaime. O que você tá fazendo? Tô terminando. Deu? Não. Vai embora. O que você tá fazendo? Eu não fiz isso.